Bom, o tema proposto para esse primeiro momento é que a escravidão à Nossa Senhora nos liberta da escravidão do pecado. Só para mim ter uma noção, quem aqui nunca ouviu falar da escravidão de amor à Nossa Senhora, levanta a mão para mim ver, né? Todo mundo conhece a consagração à Nossa Senhora, pelo Mestre São Luís? Amém. Eu quero convidá-los a pregarem comigo no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 34. São João, capítulo 2, versículo 34. São João 8, perdão, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Amém? Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então, como entender que a consagração à Nossa Senhora, a escravidão à Nossa Senhora, nos livra da escravidão do pecado? Primeira coisa que nós precisamos entender, o que significa ser livre. Nós escutamos muito hoje de que nós somos livres até mesmo para pecar. Isso é liberdade? Isso não é liberdade, porque Jesus foi muito claro dizendo que todo aquele que se entrega ao pecado é o que dele? É escravo dele. Então, o que de fato a igreja nos ensina sobre o que é a liberdade? Por exemplo, o Papa Leão XIII, ele publicou uma encíclica onde falava sobre a liberdade humana, e ele citou Santo Tomás de Aquino dizendo assim: a possibilidade de pecar não é uma liberdade, mas sim uma escravidão. Então, primeira coisa que nós precisamos desconstruir é o conceito de liberdade que nós criamos hoje. Por quê? Porque quando eu digo que sou livre até mesmo para pecar, na verdade eu não estou exercendo a liberdade, mas na verdade eu estou cometendo o quê? Uma libertinagem. Por isso Santo Agostinho vai dizer que Adão foi o primeiro libertino da história da humanidade, porque, vai dizer Santo Agostinho, Adão se confundiu, ele se perdeu ao confundir a liberdade com independência de Deus. E aí é interessante que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: a liberdade alcança a sua perfeição quando está ordenada para Deus, que é a nossa bem-aventurança. Então, quanto mais eu sou de Deus, mais eu vou ser livre. Se nós queremos ser pessoas livres, nós devemos ser de quem? De Deus. Quando nós optamos pelo pecado, por aquilo que nos afasta de Deus, isso não é liberdade, mas isto é libertinagem, é um abuso da liberdade de Deus. Deu para entender essa parte? Então, se a nossa liberdade alcança a sua perfeição quando está ordenada para Deus, a consagração à Nossa Senhora é uma entrega total de nós a quem? A Deus. Quem é que nos livra? A gente encontra, por exemplo, lá em São João, capítulo 2, 32, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Nos libertará. Mas quem é a verdade? Ele mesmo também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso tem gente que quando escuta falar sobre a escravidão de amor, vai falar assim: Hélio, porque São Luís fala que um escravo não vai ter mais direito de nada. A escravidão de amor, ela então não iria anular a liberdade humana?
Não. Por que que não? Muito pelo contrário, a escravidão de amor vai nos tornar cada vez mais livre. São Luís cita uma frase de Santa Cecília que diz: felizes os escravos da augusta rainha do céu, porque gozarão da verdadeira alegria. Lógico que aqueles que não gostam da escravidão de amor, eu já ouvi muito isso. Mas São Paulo diz lá em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas do que Cristo veio para nos libertar? Veio para nos libertar da escravidão do demônio, veio para nos libertar do demônio e de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós estamos falando de uma escravidão a quem? A Jesus. E lógico que a escravidão não tem nada a ver, às vezes a gente escuta o termo escravo, a gente já acha, né, aquilo que os nossos irmãos sofreram. Não tem nada a ver a escravidão de amor a Nossa Senhora com essa escravidão. Então, de fato, quanto mais eu me tornar escravo de Jesus e de Nossa Senhora, mais nós seremos livres. Porque a liberdade, diz o catecismo, atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus. Então, quanto mais somos de Deus, mais nós seremos livres. Quanto mais somos do mundo, mais somos escravos, né? Quanto mais eu me entrego ao pecado, que aí é uma coisa, às vezes até difícil de dizer hoje. Por exemplo, em 1946, o Papa Pio XII dizia que o pecado do século era a perda do sentido do pecado. Então pense bem, se em 1946 o povo perdeu o sentido do que é o pecado, imagina 2019. Às vezes até aqueles que não deveriam ter perdido o sentido do que é o pecado, perderam. Você vai na confissão, às vezes o padre diz: não, mas isso não é pecado. Então hoje é difícil quando nós falamos disso, né? Por quê? Porque o povo não tem mais consciência do que é o pecado. Tem gente que acha que o pecado é um bichinho de estimação. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: eu tenho aquele pecadinho de estimação. Eu falei: pelo amor de Deus, não fala isso. As pessoas, elas nem raciocinam o que elas estão falando. Sabe quando você tem um gato, um cachorrinho, que é o seu bichinho de estimação, que não é filho, pelo amor de Deus, é bicho, né? Para a tua frustração, quando morrer não vai para o céu, não tem alma. Lógico, tem que amar também, não tem que matar os bichinhos. Mas aí, quando você tem um gato, por exemplo, é o seu bichinho de estimação, quer dizer que você tem o que por ele? Estima, amor. Você não quer que ele vá embora, é você que cria ele, que alimenta. Se ele for embora, você é capaz de imprimir uma foto, falar que você vai pagar tanto se alguém achar. Não é assim que as pessoas fazem? Então, quando eu falo que eu tenho um pecado de estimação, eu estou dizendo que eu tenho o que por esse pecado? Eu tenho estima, eu tenho afeto. Ele é o meu bichinho de criação. E aí, o que é o pecado? 1 João 3,8, São João diz que todo aquele que peca é de quem? É do demônio. Eu estava num retiro com o Anderson Reis, ele citou uma frase do Curadás. Eu quase não dormi à noite por causa de uma frase, onde o santo Curadás dizia, o Anderson citava a frase que dizia assim, né? O santo Curadás dizia: eu não sei, não entendo como uma pessoa pode sorrir estando em estado de pecado mortal. Essa frase me roubou o sono à noite. Falei: caramba! E o santo tem razão. Por quê? Porque, gente, basta um único pecado para a gente perder o céu. O catecismo é claro: um único pecado pode nos condenar eternamente no inferno. Os anjos cometeram um único pecado, perderam o céu. Adão e Eva cometeram um único pecado, foram expulsos do paraíso terrestre. E apenas um único pecado, nós podemos perder o paraíso celeste. Então o pecado, nós não podemos amar o pecado. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos fugir do pecado, das ocasiões do pecado. Porque se eu me entrego ao pecado, eu sou escravo dele. Então está dando para entender um pouco que pecado não é uma coisa boa. Que pecado não é o nosso bichinho de estimação. Inclusive no Preparação para a Morte,
Santo Afonso fala que os pecados, no momento do juízo ali particular, os pecados vão nos falar: nós não te deixaremos porque nós somos suas obras, somos tuas criações, né? E aí o Santo Afonso também diz que o ato de pecar diz, mesmo que você não abra a boca, eu não abra a boca, quando eu peco, o meu pecado diz. Aí vocês querem ouvir, por isso que eu gosto de Santo Afonso, né? Vocês querem ouvir o que o pecado diz? Santo Afonso diz: o ato de pecar diz o quê? Nós expulsamos Deus da nossa vida, o pecado mortal. Nós falamos para Deus: saia da minha vida, tu não és o meu Deus. Eu sou o meu Deus é o meu prazer. Santo Afonso, ele fala que o pecado mortal, nós expulsamos Deus e convidamos o demônio para reinar em nós. Isso não é sério? Quando você olha para a cruz, gente, como é que pode? Deus morreu para me salvar, eu expulso Ele da minha vida e quero que quem reina em mim é o inimigo de Deus. Isso é uma loucura da nossa parte, né? Então por isso que a gente precisa estudar mais, meditar mais. Então eu tenho que fugir dessas questões do pecado, daquilo que me afasta de Deus, daquilo que pode me privar do paraíso. Por isso os santos foram capazes de morrer e não pecar, né? Os santos foram capazes de sofrer, de passar por incompreensões, foram capazes de serem perseguidos de tudo para não cometer um pecado, porque eles tinham consciência daquilo então que é o pecado, né? E aí a consagração a Nossa Senhora, ela é o quê? Para nos libertar. E isso é muito bonito porque, de fato, gente, devoção a Nossa Senhora e o pecado, eles não andam de mãos dadas. Se a gente for olhar aquilo que eu já citei aqui, 1 João 3,8, todo aquele que peca é do diabo. E o que Deus colocou entre a Virgem Maria e o diabo? Amor. Gênesis 3,15, porém o que? Ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A igreja pega esse texto para falar da Imaculada Conceição também, e para dizer que Nossa Senhora nunca pecou durante toda a sua vida. Por quê? Porque todo aquele que peca é do diabo, e Nossa Senhora nunca foi do diabo. Então nós que já abraçamos a escravidão, ou até mesmo quem não abraçou, que abrimos a boca para dizer que somos devotos de Nossa Senhora, nós não podemos viver no pecado. Primeiro porque o pecado, nós já aprendemos, nos priva do céu. Segundo porque a devoção a ela e o pecado não caminham de mãos dadas. Quando nós pecamos, infelizmente, nós somos do demônio. Então, ou nós somos dela e de Deus, ou nós somos do inimigo. Então não tem como de fato caminhar juntos, né? Santo Afonso conta uma história no Glória de Maria, de um soldado que fazia atos de devoção a Nossa Senhora, mas não queria abandonar os seus pecados. Então a Virgem Maria aparece para ele, com um manjar delicioso, numa bandeja que estava suja, e a Virgem Maria olhou para aquele soldado e disse: eu sou a mãe de Deus, vim do céu para te alimentar, toma e coma. O homem olhou e disse assim para Nossa Senhora: o manjar me parece delicioso, mas a bandeja está tão suja que me causa nojo. Aí sabe o que Nossa Senhora disse para ele? Como pode então tu me oferecer um ato de devoção com uma alma tão imunda? O homem se converteu na hora. Como é que não se converte depois de uma dessa, né? Então, de fato, a Virgem Maria é mãe, e a mãe às vezes exorta, né? E a mãe do céu também vai nos exortar. Então a Virgem Maria estava repreendendo ele, por quê? Porque ele oferecia algo que era bom, ou seja, o seu ato devocional, as suas orações, mas ele não queria romper com o pecado, que na minha opinião é uma das maiores contradições dos retiros de cura e libertação hoje. Eu fui pregar em Ponta Porã, divisa com o Paraguai. Era um retiro de cura e libertação. Não é muito a nossa área. Me chamaram, eu falei, eu vou.
E eu perguntei, quem quer ser curado, libertado? Nossa, todo mundo levantou a mão. Eu falei, quer saber de uma? Ninguém aqui quer ser libertado de nada. Porque o povo vai lá, quer todo tipo de libertação, mas não quer a libertação mais fundamental, que é o quê? Que nós temos que nos libertar do quê? Você já viu alguém que vai lá e fala, não, eu quero que hoje Deus me liberta do pecado? Então, daquilo que nós mais precisamos ser livre é do pecado. Aí a pessoa vai lá, ela quer ser livre do cigarro, não sei do que, disso, daquilo, são coisas ruins, não estou dizendo que não é para ser livre disso, mas ela não quer se libertar do pecado. Vai adiantar alguma coisa? Aí as pessoas vão no retiro, ela chora, elas repousam no espírito, ela rola de um lado para o outro. Hélio, você acredita que Deus está agindo? Eu acredito. Mas se aquela pessoa veio em estado de pecado, viveu essa experiência na efusão do Espírito Santo, que eu não estou aqui para questionar isso, mas se ela se levanta, eu posso dizer que essa pessoa está em estado de graça? Eu posso dizer que essa pessoa está livre? Por isso, quando eu fui dar formação para o pessoal lá na paróquia, o pessoal do Ministério de Cura e Libertação, eles queriam que eu desse uma formação sobre Padre Pio, porque eles adotaram o Padre Pio como baluarte do Ministério de Cura e Libertação. Eu falei, nossa, o que eu posso colocar da vida de São Padre Pio, né, para eles que exercem isso? Aí eu fui rezando e fui falar para eles que Padre Pio foi o maior ministro de cura e libertação. E aonde acontece a cura e a libertação era no confessionário. Então eu orientei eles. As pessoas, quando chorarem, cair, repousarem, vocês vão aproveitar que elas estão ali no momento sensível, arrependido, aí vocês vão conduzir ela para a igreja, porque isso é ser católico. Então você falar, meu irmão, Deus começou a agir na sua vida, Deus começou a trabalhar, fazer uma libertação na sua vida, agora você quer que Deus complete isso, você quer que Deus ratifique isso, vai para a confissão. Vai para a confissão, porque lá é onde acontece a cura e a libertação. Por isso as pessoas participam do retiro, elas choram, elas gritam, elas pedem perdão, mas daqui a um mês elas estão no mundo. Por quê? Porque ela não se libertou ainda do pecado, ela ainda está em estado de pecado, e todo aquele que peca é do demônio, e todo aquele que peca é escravo do pecado. E aí por isso que às vezes o retiro não dá tantos frutos como deveriam dar. A pessoa, mesmo ela tendo essa experiência, confessando, indo na missa, procurando comungar Jesus, nós mesmo assim temos ainda dificuldade para perseverar. Imagina se nós não buscarmos estas vias. Então, que libertação é essa que nós estamos procurando? Eu fui lá e parei de fumar. Que bom, maravilhoso, mas não me libertei de algum pecado. Entende? É o povo que entra na igreja, pede tudo, mas não pede nada. Porque o que essas pessoas pedem para Jesus? Graças temporais. O que quer dizer isso? Graças ligadas a esse tempo. Então, sei lá, eu tenho câncer, aí eu peço para Jesus me curar do câncer. Não é errado pedir isso não, tá? Lógico que se for a vontade dele, né? A gente tem que falar, ó Senhor, eu estou com câncer, seja feita a tua vontade, mas se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Aí Deus me cura de um câncer, que bom, eu posso testemunhar isso é belo. Mas porque eu fui curado de câncer, eu estou salvo? O que eu quero que a gente entenda é isso, que libertação é essa que Deus vem me dar? Uma libertação somente temporal? Uma realidade ligada só a esse tempo? Aí imagina, eu sou curado de câncer e no final da minha vida eu não vou para o céu. Vamos ser verdadeiros, eu acho que está ficando muito claro. Do que me adiantou ser curado de câncer? Se no final da minha vida eu perco a salvação da minha alma, vai adiantar de alguma coisa, gente? Se eu era aleijado e começo a andar, e no final eu me perco, do que adianta levantar da cadeira, desculpa a expressão, para ir caminhando com as duas pernas para o inferno? Milagre vai salvar alguém? Judas viu ou não viu os milagres de Deus?
Como é que terminou a vida dele? O que vai nos salvar é o amor a Deus, a igreja. Por isso eu tenho sentido muito nas minhas orações o Senhor me pedir que por onde eu passar, ensinar o povo a amar a Virgem Maria, amar a igreja. Porque São João da Cruz que diz que no final nós seremos julgados pelo amor. Então hoje eu quero assim elevar um pouco o nosso pensamento. Que a libertação, que cura essas coisas, vai muito mais além. Por isso sempre quando Jesus curava alguém, ele dizia o quê? Vai, a tua fé o quê? Te salvou. Jesus realizava somente uma cura no sentido somente temporal. Só que nós, hoje os católicos, nós somos como a samaritana. A samaritana está diante daquele que é a fonte de água viva com os olhos voltados para o poço. Ela está diante daquele que é a fonte de água viva, daquele que não passa, olhando por uma água que passa. Ah, não tem como pegar, o poço é fundo, não tem balde, né? Jesus diz o que para ela? Se tu soubesses o dom de Deus, se tu conhecesse o dom de Deus, se tu soubesse quem está te pedindo, dai-me de beber, certamente era tu que me pedirias, e eu te daria uma água viva. Então, ou seja, nesses retiros, a gente fica, não estou dizendo que é errado, tá? A gente fica pedindo somente graças temporais, coisas materiais. E eu fico imaginando Jesus dizendo assim para nós: ah, se tu soubesses. Cura de um câncer não é nada perto do que Deus quer nos dar. Porque Deus quer nos dar o que, gente? O céu, o paraíso. Então, ou seja, agora vamos entrar um pouco nessa questão de que a consagração a Nossa Senhora vai nos trazer essa libertação. Nós seremos, né, e lutaremos para ser livre do pecado, para sermos completamente livres para Deus. Então a escravidão a Nossa Senhora vai me libertar da escravidão do pecado. Bom, acho que já ficou claro no primeiro momento de que quanto mais nós somos de Deus, nós somos livres. E de fato, quando a gente analisa, né, Deus veio para nos libertar, correto? E como é que Deus quis fazer isso? Quem foi a primeira que nos entregou ao demônio? Diz a fé católica que foi Eva. Que pelo pecado de Eva, lógico, Adão e Eva, que a incredulidade de Eva nos entregou ao demônio. Por isso a igreja chama Nossa Senhora de quê? Nova Eva. Uma mulher colabora para a morte, uma outra mulher agora colabora para o quê? Para a vida. Eva se tornou a mãe da morte. Aquela que verdadeiramente é a mãe dos viventes é Nossa Senhora. Então uma mulher colabora para que a morte entre no mundo, mas uma outra mulher vai colaborar para que a salvação entre no mundo. Nessas duas mulheres a gente enxerga aquilo que está em Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou o quê? O pecado abundou em Eva, mas a graça superabundou na nova Eva. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado de Eva, da desobediência, nos trouxe a morte. Mas qual é o fruto? Qual é o salário da obediência dela? Nos trouxe a salvação. Eva e todos nós cantamos o Miserê, diz o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, mas ela canta o Magnífica. Então a Virgem Maria, ela de fato é essa nova Eva. E aí Santo Irineu diz que Deus quis salvar a humanidade, recapitulando da mesma forma com que o pecado entrou no mundo. Então o que houve na queda? Um anjo, Lúcifer, um anjo, que anuncia uma virgem chamada Eva, que vai dar o seu consentimento, e também teve um homem, Adão, que consentiu, e o pecado entrou no mundo. Na história da salvação também temos um anjo, que é o arcanjo Gabriel, temos uma virgem, que é Nossa Senhora, e nova Eva, e temos o novo Adão, que foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz.
Então Deus quis que a salvação e a libertação entrasse no mundo por meio de Nossa Senhora. Isso é uma vontade dele, né? Por exemplo, como entender como Nossa Senhora foi aquela que mais colaborou na história da salvação? O que Jesus ofereceu no madeiro da cruz para nos salvar? O seu corpo e o seu sangue, não foi? E esse corpo e esse sangue ele herdou de quem? Dela. Isso mostra o quanto Nossa Senhora ela colaborou na história da salvação. O quanto de fato Nossa Senhora está dentro dessa questão da história da salvação. Tanto que São João Paulo II, numa encíclica que fala sobre isso, no número 1 da encíclica ele já diz assim: Maria tem um papel especial na história da salvação. Número 49 do tratado, São Luís fala do papel especial de Nossa Senhora nos finais dos tempos. E ele vai dizer que a salvação começou pela Virgem Maria e a salvação vai ser consumada pela Virgem Maria. Por isso essa libertação que nós estamos falando, que a escravidão a Nossa Senhora nos livra da escravidão do pecado, a gente vai conseguindo enxergar dentro dessas questões que nós estamos falando. Você pode ver, nenhum santo, você não vai encontrar na história da igreja nenhum santo que não foi mariano e eucarístico. Então Nossa Senhora é aquela que vai nos inspirando no coração o desejo do céu. Eu fico vendo como é que era a minha vida antes de me consagrar a Nossa Senhora. Gente, isso aqui que eu vou falar não é um exagero. Quando eu apenas li o tratado, as coisas começaram a mudar na minha vida. Parece que Deus tirou uma venda que tinha nos meus olhos e eu comecei a enxergar a fé de uma outra forma. Eu comecei, não que eu já esteja pronto, né, ou que eu já seja santo, muito pelo contrário, talvez eu seja piores do que os senhores, do que as senhoras. Mas a escravidão de amor à Virgem Maria me faz desejar o céu, me faz querer ser uma pessoa melhor, me leva a obedecer à igreja, pelo menos a lutar, né, para obedecer à igreja, para fazer a vontade de Deus. Então assim, não tenha medo de se consagrar à Virgem Maria. Na segunda pregação que eu for falar, e aí eu vou aprofundar melhor isso, de que quanto mais nós somos da Virgem Maria, nós seremos de Jesus. Lembra do que disse, por exemplo, São Luís diz assim, que quanto mais uma alma se consagra a Nossa Senhora, mais essa alma vai ser consagrada a quem? A Jesus. Então nós precisamos nos entregar a Nossa Senhora. Uma das coisas que mais me fez eu querer abraçar a escravidão de amor foi quando eu vi São Luís dizendo, citando São Bernardo na verdade, que aonde está a Virgem Maria, lá não está o espírito maligno. Uma das coisas que mais me ajudou a querer ser de Nossa Senhora foi quando eu fui lendo essas questões de que o demônio não suporta Nossa Senhora. E aí eu não só comecei a ler isso, mas eu comecei a ver isso. No início da caminhada mesmo, uma vez uma mãe nos ligou e a gente foi numa casa, né? Tinha 3 filhos dela lá com opressão, né? Não era manifestação mesmo, né? Que é muito difícil ter uma possessão, né? Senão nem iria, eu não sou padre, né? O padre exorcista que tem que ir. Era opressão. E aí a pessoa, quando eu entrei naquela casa, a primeira coisa, quando eu botei o pé, a moça quebrou meu rosário, que foi bolinha para tudo que era canto. Nós ficamos 3 horas dentro de uma casa fazendo oração. A irmã que mais deu trabalho era uma irmã protestante, que estava no chão. Os irmãos dela forte tentando segurar ela e mal conseguia segurar aquela mulher. E a gente rezando ali já cansado. Aí uma pessoa teve uma moção de pegar a imagem da Virgem Maria. E ela está assim de costa, como eu estou para o altar, com os olhos fechados. E quando a pessoa pegou a imagem da Virgem Maria, a mulher começou a gritar dizendo assim: tira essa mulher de perto de mim porque eu não suporto ela. Quando eu fui vendo essas coisas, eu falei, gente, se o diabo odeia a Nossa Senhora, não quer saber dela, meu Deus do céu, eu quero estar grudado nela.
Eu quero estar com ela. Foi uma das coisas que mais convenceu o meu coração. Porque eu nem quero saber do inimigo, que ele fique lá no quinto dos infernos mesmo, lá quer saber dele. Eu quero saber de ser de Deus, né, de ser de Nossa Senhora. E isso é algo que é bonito. Deus quer tanto nos libertar do pecado, Deus quer tanto nos salvar. É uma verdade tão grande que a salvação começou com a Virgem Maria e há de terminar com ela, que São Luís vai dizer no tratado que esta devoção da consagração, ela deveria crescer de modo especial quando? Nos finais dos tempos. Então você está afirmando que estamos nos finais dos tempos? Vou falar igual o Padre Paulo Ricardo. Se nós não estamos, nós estamos no ensaio geral, porque está bem parecido, não está? E aí veja como essa mãe quer amar tanto. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras já viram na televisão uma mãe sendo entrevistada e o filho acorrentado na cama. Já viram isso ou não? Se puder já ir preparando um canto de Nossa Senhora. Já viram isso? Eu estava pregando no Pernambuco um retiro de carnaval. Depois chegou o diácono Cal, agora é diácono, né? Às vezes eu não lembro, falo só Cal. Tem que respeitar o homem agora que é diácono. E ele chegou lá para pregar e falou assim comigo. E ele conversou comigo antes de uma pregação que eu ia fazer, que era sobre a consagração à Nossa Senhora. A mulher que ia levar o diácono lá no aeroporto falou assim: você poderia passar na minha casa para rezar pela minha filha? Ele falou: eu posso. E quando ele chegou na casa, a mulher parou o carro, falou: entra. Ela já começou a chorar, ele não entendia aquilo, né? Ela abriu a porta da casa chorando. Quando ela chegou no quarto da menina, a mãe já estava chorando, entre lágrimas e soluços. Ela abriu a porta, o Cal viu a menina acorrentada na cama. E a mãe chorando muito, ela dizia assim: olha, eu acorrentei minha filha na cama porque ela é usuária de droga. E eu amo a minha filha, eu não quero que minha filha se perca, e eu não quero que ela morra nas mãos dos traficantes. Essa mãe ama a filha, sim ou não? E quando o Cal me falou sobre isso, e eu fui pregar sobre a consagração, eu levei isso para a questão da consagração. Por quê? Existe uma mãe que nos ama tanto, que não quer que a gente se perca, que sabe o que ela está fazendo? Nos acorrentando nela. Aqueles que abraçaram a escravidão, qual é o sinal externo que eles usam? Não é uma cadeiazinha? Então, irmãos, felizes são aqueles que estão acorrentados em Nossa Senhora. Felizes são aqueles que estão presos em Nossa Senhora. Eu fui pregar numa clínica de recuperação, eu vi lá os dependentes químicos, tudo fizeram consagração a Nossa Senhora, tudo acorrentado. Eu contei essa história. Falei: talvez tua mãe aqui da terra não chegou a te acorrentar numa cama, mas que alegria ver que a mãe do céu te acorrentou nela. Porque a escravidão que vai te tornar livre. Lógico que não é um passo de mágica, tá, gente? Você chegou lá, recitou a fórmula diante da imagem de Nossa Senhora, e agora nós vamos ser as pessoas mais impecáveis. Não, nós devemos. Por isso que é importante ler o tratado todos os dias, todos os anos, né? Fazer a sua consagração, renovar da mesma forma que você fez. Quando a gente vai fazer a consagração, lê o tratado bonitinho, depois a gente vai para o exercício. Mas às vezes quando a gente vai renovar, a gente esquece de ler o tratado e vai somente para o exercício. Eu dava formação sexta-feira e brincava, falando: quantos consagrados estão fazendo do tratado o que o diabo fez, que escondeu o tratado? Tem escravo há 5 anos, que leu o tratado uma única vez, abriu a gaveta do guarda-roupa, jogou o tratado, e o tratado está sepultado lá há 4 anos. Aí nós não crescemos na nossa consagração. Então, assim, a consagração ela cresceu, que bom, mas tem muita gente que não sabe o que estão fazendo. São Luís fala que um escravo é uma flecha pontiaguda nas mãos de Nossa Senhora para transpassar o demônio. Nós não somos escravos de Nossa Senhora para viver no pecado, para ser do demônio, para ser escravo do pecado. Não, para sermos uma flecha pontiaguda para transpassar ele, para lutar contra o império dele. E aí eu lembro que uma vez a gente estava num retiro que era só para consagrados. E no momento da oração,
me vinha uma emoção no coração. Sabe quando nesses filmes um soldado vai ser, a rainha elege um soldado como alguém que vai estar na frente do exército dela? Vocês já assistiram algum filme assim ou não? Aí geralmente o soldado vai diante da rainha, é ou não é? Aí ele se ajoelha, ele diz ali alguma coisa, a rainha escuta, é ou não é? Quando ele termina o pronunciamento dele, a rainha se levanta, pega uma espada, impõe no ombro daquele soldado e elege ele, não é assim? A emoção que me vinha, isso acontece espiritualmente dizendo, quando você faz sua consagração, quando você renova, você chega diante da rainha, você se ajoelha diante dela, você recita o seu ato de entrega, ela escuta e depois ela vem e põe sobre nós a espada e nos elege como cavaleiros dela, como aqueles que estão se alistando ao exército dela. Até porque o nome que São Luís deu a esse livro, que nós conhecemos como tratado, não foi esse, mas foi preparação para o reino de Cristo. Então, para que nós estamos nos consagrando à Virgem Maria? Para viver no pecado, como a gente está vendo um monte de escravo, né? Com cabelinho amarelo, com brinco na orelha, pince no corpo. Um monte de escravos mundanos, que eu não entendo qual é, por exemplo, quando você vai fazer o exercício espirituais, os 12 dias preliminares, a minha oração, a minha meditação é sobre o quê? Nos desapegar das coisas do mundo, do espírito do mundo que é contrário ao Espírito de Jesus Cristo. Aí então esse pessoal com calça velha tudo rasgada, dançando mó vibes na igreja, um povo tudo mundano, paganizado, com falta de respeito a Deus. A gente fala isso, gente, não é que a gente se julga melhor do que ninguém, não, mas preocupado com aquilo que estão fazendo com a consagração à Nossa Senhora, preocupado com tantos ensinamentos que não tem nada a ver daquilo que é a proposta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser livres, nada melhor de nos entregar àquela pelo qual, por meio dela, veio a verdadeira libertação. Não só uma libertação temporal, mas uma libertação eterna, que vai me levar para o céu. E é uma coisa que nós precisamos sonhar e desejar, o céu, né? Eu não sei como é o céu, eu sempre brinco, né? A gente que é missionário recebe cada mensagem. Um dia, uma pessoa mandou assim para mim, Éder: irmão, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, vai perguntar alguma coisa, né? Dentro do âmbito teológico, mariologia, né? Aí tá lá, gravando o áudio. Aí mandou o áudio, quando eu apertei, a pergunta era assim: Hélio Maria, no céu vai ter carro para a gente ir de um lugar para o outro? Eu falei, esse é preguiçoso, né? Tanta coisa para pensar do céu, o cara tá pensando se no céu vai ter carro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu brinquei com ele, falei, irmão, se vai ter carro eu não sei, agora Angel Boy vai, né? Fica tranquilo, você segura lá na asa do Angel Boy, o Angel Boy vai te levar onde você quiser. Eu lá sei como é o céu, né? Mas o céu na cabeça do Hélio Maria, né? Lógico, essa parte não é da minha cabeça, porque a igreja diz isso. Quem é a porta do céu? Imagina você chegando lá e a porta do céu já é ela. Aí eu até brinco, eu falo assim, se eu tiver a graça de ir para o céu, na hora que eu estiver diante da porta do céu, se minha alma não fosse mortal, eu morreria só em vê-la. Aí imagina Nossa Senhora te mostrando o céu, né? O céu deve ser a coisa mais linda do mundo, porque São Paulo diz, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Aí imagina Nossa Senhora te mostrando o céu, e aí debaixo de um pé de árvore, sei lá se no céu tem árvore, mas tudo bem, você vê um frei com a barbinha branca, hábito marrom, uma luvinha marrom na mão. Estou falando de quem? Padre Pio. Aí você vai falar, mãe, ali é Padre Pio. Eu vou ficar igual a menina, falar, mãe, deixa eu ir lá falar com ele, né? Aí imagina, aí você mais na frente vê uma moça linda, Santa Teresinha, e você vai vendo os seus santos de devoção. Por isso a devoção aos santos, ela é importante. Eu costumo dizer que
Devoção aos santos aqui já é criar intimidade com seus vizinhos no céu. Você acha que seu vizinho no céu, né, é como daqui, que às vezes você nem consegue assistir televisão, que está ouvindo aquelas porcaria bem alto, né? Não. Então assim, a consagração à Nossa Senhora é para isso. Cura disso, milagre daquilo, não que são coisas ruins, gente. Estou condenando isso, que não é mais para pedir graças temporais, mas é uma loucura não pedir graças eternas. A escravidão à Nossa Senhora é ter o coração ancorado no céu. A escravidão à Nossa Senhora é isso, é o passaporte para o céu. É a Virgem Maria nos ensinando de que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, que aqui não é o nosso lugar, que nós precisamos pensar mais na eternidade. O catecismo fala que o tempo que nós temos de vida, né? Eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos assim. O tempo que nós temos de vida é o tempo da misericórdia de Deus, para nós definir onde nós queremos viver a nossa eternidade. E aí, já definiu onde você quer viver sua eternidade? Então não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora. Vamos ficar em pé. Os irmãos vão cantar uma canção de Nossa Senhora. Antes de ouvir a canção, fecha teus olhos só por um momento. Eu quero te convidar a você ir falando com Nossa Senhora da sua maneira de rezar, da sua forma de rezar. Quem gosta de rezar com mão levantada, quiser levantar, levanta. Quem não gosta, não precisa levantar. Quem gosta de rezar com a mão no coração, com as mãos juntas, da sua maneira de rezar. Vai falando com Nossa Senhora agora. Se você quiser rezar em voz alta, amém. Se não, se você quer rezar no silêncio, desde que você reze, fala com ela agora: mãe, eu quero me entregar nas suas mãos para ser livre, porque a verdadeira liberdade consiste em ser todo da Senhora e do seu Filho. E do que nós precisamos ser livres? Quais os pecados que eu, Hélio, Maria ainda preciso ser livre? E vai falando com ela agora: me ajuda, mãe, me ajuda a ser um homem livre, uma mulher livre. A minha casa ser livre, mãe, eu te entrego a minha casa. Eu peço para que a senhora visite a minha casa agora, como a senhora visitou a casa de Santa Isabel. A minha casa que não tem alegria, a minha casa onde só tem tristeza. Vai, mãe, leve a alegria à minha casa, como a senhora levou de Santa Isabel. Leva Jesus à minha casa, leve o Espírito Santo. Quando a senhora entrou na casa de Santa Isabel, aquela casa ficou repleta do Espírito Santo. Leva, mãe, leva a alegria, a libertação para o meu lar. A minha casa que está cheio de briga, de discórdia, de desunião, entrega para ela agora. Talvez você quer pedir para Nossa Senhora no seu matrimônio um vinho novo. Talvez esteja faltando o vinho do amor, do perdão, do carinho, do afeto, da compreensão. Peça para ela agora, vai entregando para ela. Não só pedindo as graças temporais, mas pedindo a ela: mãe, eu quero ser todo da Senhora para no final da minha vida ter a alegria de entrar no paraíso, para viver a alegria eterna, para viver no convívio dos eleitos. Recebe, mãe, entrega para ela agora. O que te atraiu aqui nesse cenáculo com Nossa Senhora? O que foi que fez você deixar a sua casa, a sua família nesse domingo para estar aqui agora? Vai entregando para ela. Vai pedindo para ela: me ensina a rezar, me ensina a adorar, mãe. Me ensina a ser de Deus, me ensina a ser católico. Me ensina, mãe. E vai ouvindo esse canto agora e você vai entregando sua vida, sua história nas mãos dela. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro
consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis que eu sou? Fala pra ela. Que eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabe Que eu sou da Imaculada. que eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Ela que é advogada, Acaso refúgio dos não pecadores. sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. E vai falando com ela que você quer estar no colo dela, que de fato nós queremos ser da Imaculada. Fala para ela: eu não quero ser do mundo, mãe, eu não quero ser do pecado, eu quero ser da Senhora, eu quero ser do seu filho. Eu quero fazer a vontade do teu filho Jesus. E mesmo você que talvez ache que seja impossível romper com as coisas do mundo, romper com os nossos pecados, talvez você se prenda agora à sua fragilidade, fala: não, mas eu sou fraco. Então recorre a ela, fala: me ajuda, mãe. Que a senhora seja o auxílio da graça de Deus para que eu possa conseguir, mãe, viver tudo isso. Reze comigo agora para a gente encerrar esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,